Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanessa, professora dos terceiros anos. Vamos à nossa aula de hoje, a nossa aula 6 de matemática? Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a adição. Na aula anterior, nós estudamos os padrões das sequências numéricas. Se você ainda não entendeu esse conteúdo ou ainda não assistiu essas aulas, você pode assisti-las novamente. Elas ficam disponíveis lá no site da escola e também no grupo de WhatsApp. E para tirar dúvidas, vocês podem contar com as professoras nos plantões de WhatsApp e nos plantões presenciais, com hora marcada, como nós já combinamos, ok? Vamos à aula de hoje. O objetivo da nossa aula é estudar o algarismo e conceitos relacionados à adição. Praticar por meio de desafios. Vamos conhecer essas palavras estranhas que apareceram aqui? Nós começamos o nosso estudo sobre a adição observando aqui os tipos de continha que nós usamos no nosso dia a dia. Nós temos aqui primeiro a continha na posição horizontal, que vocês chamam de continha deitada, não é verdade? A Pro trouxe aqui a continha 6 mais 3. E para treinar um pouco, nós vamos representá-la usando o material dourado. Então, vamos lá? A Pro vai começar colocando aqui os cubinhos, porque os cubinhos representam as unidades. Vamos lá? Vou colocar 6 cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prontinho. Agora vou representar aqui essas 3 unidades. 1, 2, 3 cubinhos. Prontinho. Já representei 6 mais 3. Mas falta uma coisa. O sinal de igual, que indica que o que há de um lado da continha, há do outro também. Se a continha é de mais, nós temos que fazer o quê? Juntar essas pecinhas. Então, vamos contar todas elas para descobrir o resultado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pecinhas. 9 cubinhos é o resultado da nossa continha. Vamos representar aqui então o 9 com o material dourado? Coloquei o 6 e agora coloquei mais 3. Prontinho! 6 mais 3 é igual a 9. A Pro trouxe também a continha invertida. Vejam só, a Pro trocou o 6 e o 3 de lugar. Para mostrar para vocês que na continha de adição, não importa a ordem que eu coloque os números, o resultado será o mesmo. Então, 6 mais 3 é igual a 9 e 3 mais 6 também é igual a 9. Vamos ao outro tipo de continha. A continha na posição vertical, que vocês chamam de continha armada, de continha em pé, não é mesmo? Temos aqui novamente 6 mais 3 é igual a 9. E a mesma continha armada, só que invertida. 3 mais 6 também é igual a 9. Não importa, então, a forma que eu escolha para resolver essa continha. Se eu armá-la direitinho, o resultado será o mesmo. Lembrando que se eu inverter aqui, as partes da continha, o resultado também não mudará. Olha que bacana. Mas, Pro, por que existem esses dois tipos de continha? Quando nós usamos a continha deitada, é porque geralmente nós vamos resolvê-la, né? Vamos fazer essa continha usando o cálculo mental, porque assim fica mais fácil de resolver, mais rápido. Mas quando nós vamos trabalhar com números maiores, bem diferentes desse daqui, nós procuramos sempre usar a continha armada, porque organizando um número embaixo do outro, nós vamos conseguir resolver continhas com números muito grandes, que é o que nós vamos estudar daqui para frente, ok? Então, vamos continuar. Algoritmo e nomenclatura. Então, nós temos aqui, pessoal, o algoritmo. Olha que nome estranho, mas nada mais é do que a continha armada, assim, com um número embaixo do outro.
Percebam que aqui nós temos 41 mais 32 mais 5. Vamos resolver essa continha? Para resolver as continhas assim, no algoritmo convencional, na continha armada, nós precisamos ser muito organizados. A primeira coisa é colocar bem certinho um número embaixo do outro, ou seja, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, para não errar, ok? Depois, nós temos que somar aqui os números. A PRO sempre começa de cima para baixo. Mas se você quiser começar de outra forma, pelo número maior também, não tem problema nenhum. O que importa é que você não esqueça de somar nenhum número. Então, vamos lá? De cima para baixo. 1 com mais 2, 3. 3 com mais 5, 8. Agora vamos para a casinha aqui das dezenas. Do mesmo modo, a PRO vai começar de cima para baixo. 4 mais 3 é igual a 7. Ok? Bem, PRO, faltou esse outro nome estranho aqui, nomenclatura. O que é nomenclatura, PRO? É o nome que se dá a cada parte da nossa continha. Então, essa parte de cima da continha, ela recebe o nome de parcela. Então, aqui nós temos 3 parcelas. Tá vendo? O 41 é uma parcela, o 32 é outra parcela e o 5 é outra parcela. O resultado da continha de mais nós chamamos de soma ou total. Bacana, né? Vamos continuar. Então, só para retomar, nós temos aqui o algoritmo, que é a continha armada, e temos aqui a nomenclatura, que é o nome que se dá às partes da continha de mais, ok? Muito bem. Temos aqui a mesma continha, 41 mais 32 mais 5 é igual a 78, ok? E aqui ao lado nós temos uma tabelinha com os nomes, né, com as ideias que estão relacionadas à adição. E aonde para essas ideias, esses nomes aparecem? Nos desafios que a gente resolve no nosso dia a dia. Bom, vamos ver aqui esses nomes que a PRO separou. Ideias relacionadas à adição. Acrescentar, somar, juntar, adicionar, total, ganhar, mais, gastar, ao todo e parcelas. Então, aos poucos, nós vamos identificando esses nomes nos desafios que nós fazemos no nosso dia a dia. E quando esses nomes aparecerem, nós saberemos que tem uma continha de mais, uma continha de adição envolvida. Vamos ao primeiro desafio. Joana comprou um estojo de maquiagem. Pagou por ele 4 parcelas de R$10. Qual foi o preço total do estojo de maquiagem? Então, vejam só. Quando nós lemos um desafio, né, na nossa primeira leitura, a gente às vezes fica meio em dúvida, então a gente precisa ler de novo. E lendo novamente, nós precisamos procurar as palavras-chave. Então a PRO vai começar a destacar aqui as palavras-chave, que são as informações mais importantes do desafio. O que nós podemos destacar aqui de mais importante? Que a Joana pagou o seu estojo de maquiagem em 4 parcelas. Mas 4 parcelas de quanto? De R$10, certo? Muito bem. O que é que nós temos que descobrir? O total. Lembra do nome lá do resultado da continha de mais? Não era soma ou total? Então, nós temos que descobrir o total. Quanto que a Joana pagou por essas 4 parcelas de R$10? Vamos lá? A PRO colocou aqui uma notinha de 10 e vai representar as parcelas usando essas notas. Então, a PRO vai contar de 10 em 10 até juntar as 4 parcelas. Olha, a PRO falou que vai juntar. Então, vamos lá? 10, 20, 10 com mais 10, 20, com mais 10, 30, com mais 10, 40. Prontinho. A PRO Vanessa juntou as 4 parcelas aqui contando de 10 em 10 e descobriu
que a Joana pagou R$ 40 pelo estojo de maquiagem. Tem um outro jeito de representar essas 4 parcelas de R$ 10 e descobrir o total? Tem sim, por meio da continha armada. Percebam que aqui a Pro colocou todos os 10 representando as parcelinhas de R$ 10 que ela pagou, um embaixo do outro. Então, a Pro colocou 10 mais 10 mais 10 mais 10, representando as 4 parcelas de R$ 10. Aqui, 0 mais 0 mais 0 mais 0, na unidade deu 0. 0 mais 0 mais 0 mais 0, 0. Agora, eu vou somar, vou juntar aqui as dezenas. 1 com mais 1, 2 com mais 1, 3 com mais 1, 4. Prontinho, cheguei ao mesmo resultado que Joana pagou R$ 40 pelo seu estojo de maquiagem. Então, vejam a resposta completa. O preço total do estojo de maquiagem foi R$ 40, ok? Vamos continuar, mais um desafio. Na festa de Carolina, havia 46 meninos e 52 meninas. Ao todo estavam quantas crianças na festa? Olha, mais aqui uma palavrinha relacionada à adição. O ao todo. Lembram lá da nossa tabelinha? Então vamos resolver esse desafio. Para esse desafio, a Pro já colocou aqui a continha armada. Vejam só. Então a Pro colocou 46, que era o número de meninos, e 52, que é o número de meninas. Agora vamos juntar os meninos e as meninas para descobrir ao todo quantas crianças estavam na festa. Começando sempre pela unidade de cima para baixo. 6 mais 2 dá 8. Agora a dezena. 4 mais 5 dá 9. Prontinho. Descobrimos. Estavam ao todo 98 crianças na festa. Antes de continuar com os desafios, a Pro gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre as igualdades e no próximo slide sobre as desigualdades. Então, as adições, elas aparecem em 2 formatos e às vezes as crianças ficam inseguras, né? Quando a adição aparece no formato que a Pro vai mostrar logo aqui abaixo. Vocês estão acostumados a ver as adições no formato parcelas e soma. Assim, vejam só. 20 mais 5 é igual a 25. Ou ainda assim, com várias parcelas, 100 mais 10, 110, mais 10, 120, mais 10, 130, mais 10, 140, com mais 2, 142. Então, esse formato, esse jeitinho, né, de representar a adição, ele é comum para vocês. Vocês já conhecem. Mas às vezes vocês ficam preocupados quando a adição aparece de uma forma diferente. Quando aparece primeiro a soma e depois as parcelas. Então observem aqui no exemplo. Aqui eu tenho 34, que a gente poderia entender que é um total. Mas um total do quê? De 30 mais 4. Então notem que aqui eu tenho a igualdade. O sinal de mais serve para isso, para representar a igualdade. Que o que há de um lado da continha também tem que aparecer do outro. Então, aqui eu tenho 34, representado com o número 34, e do outro lado eu tenho 30 mais 4, que é a mesma coisa. 34 e 30 mais 4 são quantidades iguais, e por isso o sinal de igual fica aqui no meio, ok? Vamos a mais um exemplo. Nós temos aqui agora o número 100. E do outro lado, 20 mais 20, que dá 40, mais 20, 60, com mais 10, 70, com mais 30, dá 100. Percebam que, novamente aqui, a igualdade foi mantida. O que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. Aqui 100, representado com o número 100. E aqui 100 decomposto em 1,
2, 3, 4, 5 parcelas, mas que também somam 6. Então, é por isso que nós usamos o sinal de igual, para deixar bem claro que o que há de um lado da continha também há do outro, ok? E as desigualdades, então, Pro? Bom, é desigual quando nós não temos aqui a mesma quantidade dos dois lados. Os mesmos números, né, a representação dos mesmos números dos dois lados. Aqui, por exemplo, nós temos 8 mais 2, que dá 10, com mais 5 dá 15. E aqui nós temos o 16, o que indica que não está igual. Nós temos de um lado um número e do outro um número diferente. Então, nós podemos dizer aqui, ó, nós podemos dizer não, esse sinal indica que as quantidades dos dois lados são diferentes. Olha que interessante. Vamos conferir esse outro exemplo aqui. Aqui nós temos 10 mais 1, que dá 11. Com mais 3, que dá 14. Com mais 4, aqui, que dá 18. E desse lado nós temos o 19. Então, perceba, a quantidade dos dois lados está diferente. Então, aqui, a continha ela está desigual, ok? Vamos continuar. Estratégias para calcular. No jogo Acerte o Alvo, cada ficha que acerta um dos alvos vale o número de pontos indicados. Vamos observar a primeira jogada de Danilo. Então, aqui está o Danilo e a primeira jogada que ele fez. Vamos ver aonde ele acertou. Ele acertou no 6, no 4 e no 2. Vamos continuar aqui a leitura. Para descobrir o total de pontos, Danilo fez 6 mais 4 mais 2. Olha as fichinhas dele aqui que a Pro acabou de ler. Danilo formou grupos de 10 para calcular os pontos. Veja como ele fez. Primeiro, juntei os números que formavam grupos de 10 unidades ou uma dezena. Então, lembram? As fichinhas que ele jogou no Acerte ao Alvo caíram no 6, no 4 e no 2. Então, o que ele fez primeiro? Ele juntou o 6 e o 4 para formar um grupinho de 10. Vamos ver o que ele fez depois? Depois, juntei a dezena com o número que sobrou. Então, ele pegou esse 10 que ele juntou, que ele formou aqui o grupinho, e juntou com as duas unidades que restaram. 10 mais 2 é igual a 12. Agora, vamos praticar isso que o Danilo fez. Então, no exercício 1, vamos resolver as adições como o Danilo, ok? Então, aqui nós temos na letra A, 3 mais 9 mais 7. Vamos tentar formar os grupinhos de 10, assim como o Danilo fez? Aqui nós temos 3 mais 7. Nós conseguimos formar aqui o primeiro grupinho de 10. Se eu tentasse juntar o 9 com algum outro número, eu não conseguiria formar um grupo de 10. A soma, né, o resultado seria um número maior. Então, juntando 3 e 7, consigo formar meu primeiro grupinho de 10. Vejam, fiz o primeiro grupinho de 10 e aqui acrescentei o 9. 10 mais 9 é igual a 19. Vamos treinar mais um pouquinho na letra B? Olhem aqui a continha que nós temos. 5 mais 1 mais 12 mais 8. Então percebam, pessoal, quais são os números que eu consigo juntar e formar grupinhos de 10. Ou grupinhos que eu tenha como resultado um número exato. Pensem um pouquinho. Olha só, aqui nós não conseguimos formar um grupinho de 10, mas juntando 12 mais 8, nós conseguimos formar um grupinho de 20, né, que equivale a duas dezenas, 20. E assim fica mais fácil de calcular. 6 mais 20, vejam só, eu peguei o 20, juntei com o 6, que estava aqui. 6 mais 20 é igual a 26. Prontinho. Vamos a mais um exercício para praticar. 2. Danilo resolveu outras adições, formando dezenas exatas ou centenas exatas.
Centenas e dezenas exatas, pessoal, são aquelas que terminam com zero, que tem zero na unidade, ok? No caso da centena, ela vai ter o zero na dezena e na unidade também, ok? Observem um exemplo. Na letra A. Primeiro, vamos pensar, nós temos 28 mais 5 mais 2. Quais são os grupinhos que eu posso formar aqui com dezenas exatas? Pensem um pouquinho. Acho que vocês perceberam que se eu juntar 28 com mais 2, eu vou formar 30, que é uma dezena exata. Aí é só eu pegar esse 30 e juntar com o 5. 30 mais 5, 35. Vamos para o próximo. Aqui nós temos 3 mais 6 mais 41 mais 9. E aí, como eu posso juntar aqui os números de modo a formar dezenas exatas, que são aquelas dezenas que a Pro falou, que tem o zero na unidade? Bem, sem querer, a Pro já deu uma pista para vocês, né? Se eu juntar 41 mais 9, vou ficar com 50. 50 juntando o 3 mais 6, fico aqui com 9. 9 mais 50, 59. Então, percebam que formar esses grupinhos facilita na resolução da continha deitadinha, da continha aqui na horizontal, ok? É uma estratégia para ajudar vocês a resolver as continhas mais rápido, formando grupos de 10, formando grupos de dezenas ou centenas exatas, ok? Nossa aula de hoje termina aqui. Até a próxima! Não esqueçam de realizar as atividades no Google Forms. Tchau!